Taylor Swift supostamente está expondo as teorias bizarras que cercam Selena Gomez depois que fãs ficaram convencidos de que a cantora tinha sido substituída de alguma forma após seu recente aparecimento público. Em 15 de maio de 2026, Selena Gomez fez um aparecimento surpresa na Space NK em Londres para promover sua marca rara de beleza. Fãs a avistaram, vídeos circularam e em poucas horas, um tweet de Matt Wallace que dizia: Selena Gomez apareceu em uma loja no Reino Unido e as pessoas estão notando que algo é muito estranho. Acumulou milhões de visualizações. A seção de comentários se tornou uma zona de guerra. Fotos lado a lado de 2015 e 2026 foram espalhadas por toda a parte. Os usuários apontaram sua mandíbula, seus olhos, o jeito que ela sorriu, o jeito que ela movia as mãos. Algo, diziam, era diferente. Algo estava errado. E para um canto da internet que já estava fermentando com suspeita há meses, isso era toda a confirmação de que precisavam. Esta não era a primeira vez que a teoria do clone havia surgido. No mundo moderno do TikTok e especulação viral, teorias de celebridades sendo substituídas por clones ressurgiram considerando que celebridades como Britney Spears e Avril Lavigne foram envolvidas em narrativas semelhantes em vários pontos online. No início e meados dos anos 2010, conspirações virais da internet afirmavam que estrelas como Avril Lavigne tinham sido secretamente substituídas por dublês. E no final dos anos 2010, especulação semelhante cercava Britney Spears. A tendência parecia desaparecer por um tempo, apenas para ressurgir novamente pelas redes sociais. Mas desta vez, o alvo era Selena Gomez, e a teoria tinha dentes que as anteriores não tinham porque tinha uma história de origem muito específica para apontar. Alguns fãs alegaram que a cantora de Lose You to Love Me foi substituída por uma dublê de corpo para manter sua marca após sofrer um transplante de rim em 2017 devido ao lúpus e morrer após complicações. Agora, para ser claro, Gomez realmente sofreu um transplante de rim, mas está muito viva e atualmente casada com Benny Blanco. Mas isso não impediu a teoria de se espalhar. E então veio o ângulo de Epstein. As teorias escalaram quando uma captura de tela não verificada de um e-mail supostamente vinculado a Jeffrey Epstein surgiu online, que incluía a linha decidida sobre Selena. No entanto, o suposto e-mail não foi autenticado e não há registros da cantora sendo conectada a Epstein. Não importava. A captura de tela virou viral. A teoria do clone tinha sua arma fumegante, ou pelo menos o que teóricos da conspiração acreditavam ser uma. No momento em que Gomez apareceu em Londres, a internet havia passado meses construindo um caso. Cada foto, cada vídeo, cada aparecimento público foi filtrado através de uma lente de suspeita. E quando Matt Wallace postou aquele tweet, a teoria saltou de contas periféricas do TikTok para a conversa mainstream. Mas há um segundo nome tecido em toda essa conspiração. Um nome que continua aparecendo em cada thread, cada vídeo, cada mergulho profundo do TikTok de madrugada. Taylor Swift. A afirmação vai assim. Taylor Swift sabe algo. Taylor Swift tem deixado pistas. Taylor Swift, a mulher famosa por esconder mensagens em suas músicas e notas de encarte, supostamente tem tentado dizer ao mundo o que aconteceu com sua melhor amiga. Para entender por que o nome de Taylor Swift está ligado a essa conspiração, você tem que entender a profundidade da amizade entre ela e Selena Gomez. Porque não é casual. Não é superficial. Abrange quase 2 décadas. Swift e Gomez se conheceram pela primeira vez em 2008 enquanto namoravam os Jonas Brothers. Selena tinha 15 anos. Taylor tinha 18 anos. 2 adolescentes navegando fama súbita na máquina da era Disney do final dos anos 2000, reunidas por circunstância e unidas por experiência compartilhada. Mesmo quando eram adolescentes navegando fama, decepção amorosa e drama familiar, sua amizade permaneceu a mesma. A própria Gomez disse no podcast Friends Keep Secrets: realmente não sabíamos o que estava acontecendo, então nunca nos vimos de forma diferente. Essa amizade perdurou em cada era das carreiras de ambas as mulheres. Selena abriu o jogo sobre Taylor, dizendo: sua amizade durou 17 anos, sobrevivendo a muitas decepções amorosas, mudanças de carreira e grandes marcos da vida juntas. Elas passaram por rompimentos públicos, o de Gomez com Justin Bieber, catálogo de relacionamentos de alto perfil de Swift, e estiveram ao lado uma da outra a cada volta. Elas passaram por transformações de carreira do pop adolescente à arte séria, e elas passaram por algo muito mais angustioso juntas. A crise de saúde de Selena. Quando Gomez revelou seu diagnóstico de lúpus e subsequente transplante de rim, Taylor estava lá. Quando Gomez passou por hospitalizações psiquiátricas, Taylor estava lá. Gomez e Swift acabaram ficando noivas na mesma época, com Gomez se casando com Benny Blanco em setembro de 2025 e Swift ficando noiva de Travis Kelce em agosto de 2025. A atriz expressou gratidão por sobreviver decepções amorosas e histórias de amor com Swift, enfatizando a importância de ter uma amiga que entende suas experiências compartilhadas. Esta não é uma amizade de conveniência. Este é o tipo de vínculo que sobrevive à maquinaria esmagadora da vida de celebridade.
E é precisamente por isso que os teóricos da conspiração se aproveitaram disso. Porque se alguém saberia a verdade sobre o que supostamente aconteceu com Selena Gomez, se alguém colocaria uma mensagem codificada no registro público, seria Taylor Swift. E isso nos leva à música que Gomez confirmou. Bem, Dorothy é sobre mim, uma de suas músicas. Ela fez essa revelação no podcast Friends Keep Secrets, confirmando que Swift suspeitavam há muito tempo de que a faixa Doroteia do álbum Evermore de Taylor foi escrita sobre sua amizade. Gomez continuou se referindo a outra faixa de Swift escrita sobre sua amizade, Family, uma música não lançada do álbum Reputation de Swift, observando que a letra prediça suas carreiras florescentes com Gomez agora em filmes e Swift vendendo ingressos para estádios em turnê. Gomez ficou visivelmente emocionada com isso. Agora, quando escuto aquela música, me faz querer chorar. Ambas essas coisas aconteceram para nós. E isso é realmente doce. Para teóricos da conspiração do TikTok, a existência dessas músicas se tornou algo totalmente diferente. Elas não eram celebrações de amizade. Eram elogios. Elas não eram tributos a uma melhor amiga viva. Elas eram mensagens codificadas sobre uma pessoa que, de acordo com a teoria, não existe mais. Os teóricos analisaram cada letra, cada escolha melódica, cada legenda enigmática do Instagram que Taylor postou mencionando Selena. Eles construíram cronogramas elaborados. Eles traçaram conexões entre datas de lançamento de álbuns e momentos-chave na jornada de saúde de Selena. E com cada novo conteúdo, cada entrevista, cada clipe de podcast, cada foto sincera, a teoria se tornou mais elaborada e mais generalizada. No coração de toda conspiração de clone está uma transformação. O público vê uma pessoa aparecer ou agir diferentemente, e em vez de aceitar a mudança natural, recorrem ao extraordinário. No caso de Selena Gomez, a transformação foi dramática. Mas não é misteriosa. É médica. Gomez primeiro tornou públicas suas questões de saúde quando revelou que havia sido diagnosticada com lúpus 2 anos antes em uma entrevista de 2015 com a Billboard. Lúpus não é uma coisa pequena. Lúpus é uma doença autoimune que causa inflamação. É uma condição difícil para os médicos diagnosticarem e tem uma variedade de sintomas que afetam pessoas com diferentes níveis de severidade. Lúpus sistêmico faz com que as células autoimunes do corpo, o sistema de defesa, que normalmente protegem contra doenças, ataquem tecidos e órgãos como os rins, desencadeando inflamação. Em 2014, Gomez foi submetida à quimioterapia para combater a doença. Em 2016, ela cancelou sua turnê do Revival porque o impacto físico e mental havia se tornado insuportável, conforme documentado em seu filme do Apple TV. Em 2016, ela cancelou uma turnê mundial para promover seu álbum Revival por causa de seus crescentes desafios de saúde física e mental. Em 2017, ela teve um transplante de rim que se provou necessário devido a danos em órgãos relacionados ao lúpus. O transplante de rim foi um ponto de virada tanto medicamente quanto na percepção do público sobre Selena Gomez. Com uma série de postagens no Instagram, em setembro de 2017, Selena Gomez compartilhou que havia se submetido a um transplante de rim aos 24 anos devido a danos em órgãos relacionados ao lúpus. Sua amiga, atriz Fresha Riessa, doou rim. As fotos mostravam Gomez em uma cama de hospital. Cicatrizes cirúrgicas visíveis, conectada à sua doadora por mais do que apenas amizade agora, conectada por biologia compartilhada. O derramamento de apoio foi enorme, mas havia algo mais. Escrutínio, porque após o transplante, Gomez parecia diferente. Seu rosto estava mais redondo. Seu corpo flutuava. Sua voz, para alguns, parecia alterada. E na era do TikTok, onde milhões de pessoas comparam fotos de paparazzi quadro por quadro, essas mudanças não passaram despercebidas. A estrela de Only Murders in the Building, que foi diagnosticada com lúpus em 2014 e posteriormente se submeteu a quimioterapia e um transplante de rim, explicou que sua medicação frequentemente causa flutuações de peso. Quando estou tomando, tendo a reter muito peso de água, e isso acontece muito normalmente. Quando estou longe dela, tendo a perder peso. Ela disse durante um TikTok Live de 2023, esta é uma realidade médica direta. Medicamentos imunossupressores, que são necessários após um transplante de órgão para prevenir a rejeição, causam inchaço, retenção de água e mudanças visíveis na estrutura facial. Corticosteroides comumente prescritos para surtos de lúpus causam uma condição informalmente conhecida como lua cheia, um arredondamento das bochechas e mandíbula que pode fazer uma pessoa parecer dramaticamente diferente de sua aparência pré-tratamento. Além disso, no próximo ano ela foi internada em um hospital psiquiátrico sofrendo de psicose e paranoia, uma experiência que levou a um diagnóstico de transtorno bipolar. O transtorno provavelmente desencadeou o surto psicótico. Ela aprendeu depois. Senti um peso enorme levantado de mim quando descobri.
Gomes diz que medicamentos para transtorno bipolar, estabilizadores de humor, antipsicóticos, carregam seu próprio catálogo de efeitos colaterais físicos. Então, aqui está uma mulher lutando contra o lúpus, se recuperando de um transplante de rim, gerenciando o transtorno bipolar e tomando múltiplas medicações que cada uma independentemente causa mudanças físicas visíveis. E a internet olhou para tudo isso e disse: clone. Gomes atribuiu anteriormente mudanças em sua voz e aparência à sua batalha contínua com lúpus e seu diagnóstico de transtorno bipolar. Desde a cirurgia, fãs apontaram diferenças na voz, aparência e comportamento da cantora. Mas explicações, não importa quão completas, não viajam tão rápido quanto teorias da conspiração. Um TikTok de 3 minutos comparando duas fotos sempre superará um explicador médico sobre a mecânica do edema induzido por imunossupressor. E assim a teoria do clone persistiu, ganhando momento a cada mês passado, se alimentando das mudanças que Gomes havia tentado tão transparentemente explicar. Selena Gomez não é a primeira celebridade sujeita a esse tipo de especulação. E ela não será a última. A conspiração de clone se senta dentro de um fenômeno cultural muito maior, que predata o TikTok, predata as redes sociais e em algumas formas predata a própria internet. Conspirações de clone de celebridades ressurgiram novamente e novamente ao longo de diferentes décadas e diferentes estrelas quando a mesma narrativa absurda continua retornando. Sugere que pode haver algo mais profundo por trás disso do que simples besteira da internet. Esse fenômeno de clone não é novo. Mesmo que o TikTok tenha acelerado sua disseminação, muito antes das redes sociais, tabloides e comunidades de fãs especulavam selvagemente sobre várias estrelas de Hollywood. O caso mais famoso, é claro, é a teoria Paul is dead. Paul está morto. A noção de que Paul McCartney dos Beatles morreu em 1966 e foi substituído por um sósia chamado William X. Campbell. Fãs apontaram para supostas mensagens reversas e músicas, arte de álbum enigmática e diferenças sutis em fotos como prova. Essa teoria começou há mais de 50 anos e versões dela ecoam através de cada conspiração de substituição de celebridade desde então. O caso de Avril Lavigne se tornou um modelo moderno. A teoria afirma que ela morreu no início dos anos 2000 e foi substituída por uma doppelganger chamada Melissa. A jovem estrela de rock Sky Carter reagiu a teorias online de que ela morreu no início e foi substituída por uma doppelganger chamada Melissa, que supostamente foi contratada antes da morte da cantora para substituir por ela em eventos públicos devido ao esgotamento de Avril. Lavigne, para seu crédito, lidou com notável graça. No podcast Call Her Daddy, ela apontou o absurdo. Por um lado, todos estão como, você parece exatamente igual, você não envelheceu nem um dia. Mas então outras pessoas estão como, há uma teoria da conspiração de que eu não sou eu. A internet inventando teorias da conspiração ultrajosas não é nada novo, mas acusar celebridades de serem clonadas é indiscutivelmente um nível inteiramente novo. Mais recentemente, Jim Carrey, muito para seu desgosto, tem estado no centro da conversa. Tudo porque fãs estavam convencidos de que o ator de Dumb and Dumber tinha sido substituído por um clone. Devido ao seu aparecimento no César Awards em Paris, onde estava sendo homenageado. O padrão é sempre o mesmo. Uma figura pública muda através do envelhecimento, doença, estilo, evolução, circunstâncias da vida, e um segmento do público, em vez de processar a mudança, inventa uma narrativa onde a pessoa foi completamente trocada. Ambos os casos ilustram um padrão cultural maior, uma resistência à mudança, especialmente em figuras públicas. As redes sociais congelam celebridades no tempo. Uma versão jovem e energética de Jim Carrey ou a criança estrela Selena Gomez se torna a versão definitiva delas. E qualquer evolução visível como envelhecimento, mudanças de personalidade ou mudanças de carreira pode parecer desconcertante. Em vez de reconhecer essas mudanças como normais, os públicos às vezes inventam narrativas como teorias de clone ou substituição. A lógica é simples nas mentes dos espectadores. Se a pessoa parece diferente, ela deve ser outra pessoa. E com Selena Gomez, o padrão tem uma dimensão particularmente cruel adicional. As mudanças que os teóricos apontam não são o resultado de vaidade ou escolhas de estilo de vida. Elas são as consequências visíveis medicamente documentadas diretas de uma mulher lutando para permanecer viva. Lúpus, um transplante de rim, transtorno bipolar, medicamentos imunossupressores, medicamentos psiquiátricos. Juntos, eles representam uma batalha de uma década contra o sistema imunológico do corpo, contra a insuficiência de órgãos, contra a crise de saúde mental lutada em plena vista pública. E a resposta de uma parte da internet não foi compaixão. Foi ela deve ser um clone. Em última análise, a fascinação por clones de celebridades diz mais sobre o público do que as próprias estrelas. Reflete uma cultura que tem dificuldade em aceitar envelhecimento e mudança, reconhecer a evolução natural da personalidade e carreira ao longo do tempo e separar uma persona pública de um indivíduo privado. A própria Taylor Swift não foi imune a esse fenômeno. Nos anos 2010, fãs notaram a afinidade da cantora Lavender Haze por calças de cintura alta,
desencadeando uma onda online de conspirações, incluindo que ela era uma alienígena nascida sem um umbigo. Taylor até abordou o motivo pelo qual mantinha seu umbigo fora dos holofotes. Eu não gosto de mostrar meu umbigo, ela disse à revista Lucky em 2014. Se uma preferência por jeans de cintura alta pode gerar uma conspiração alienígena, então a barra para evidência nessas teorias é efetivamente inexistente. O que torna a teoria do clone de Selena Gomez diferente de muitas das outras é que a própria Selena se envolveu com isso. Ela não ignorou. Ela não enviou um time jurídico atrás disso. Ela riu disso. Em homenagem ao Dia da Mentira, Selena Gomez abordou de forma brincalhona uma teoria de conspiração viral que sugere que ela foi substituída por um clone após mudanças alegadas em sua aparência e maneirismos. O vídeo postado pelo influenciador Mickey Gordon apresentava Gomez em um esboço hilariante sobre sua nova assistente Harry Beauty. No esboço, Selena se aproximou da recepção na sede da Harry Beauty, dizendo: "Minha nova assistente está começando hoje. Ela está aqui?" Depois de aprender que sua nova funcionária já estava em seu escritório, elas se sentaram para discutir as tarefas do dia em sua lista de tarefas. A Fundação Casting, Mickey começou, e então algo sobre chamar um clone, não sei, poderia ignorar isso. O esboço era em camadas, autoconsciente e estrategicamente cronometrado para 1º de abril. Ele dizia ao público tudo o que precisavam saber. Selena Gomez está viva. Ela está ciente da teoria e acha que é engraçado o suficiente para brincar no Dia da Mentira. O clone em questão é uma referência a uma teoria de conspiração contínua do TikTok que sugere que Gomez foi substituída por uma dublê de corpo ou um clone após seu transplante de rim em 2017. Desde a cirurgia, fãs apontaram diferenças na voz, aparência e comportamento da cantora. A estrela de Only Murders in the Building abordou anteriormente especulações sobre maneirismos, atribuindo as diferenças à sua batalha contínua com lupus e seu diagnóstico de transtorno bipolar. Ela até havia abordado a especulação de voz diretamente antes do esboço. Em um Instagram Live postado em 16 de dezembro de 2025, Gomez abordou especificamente questões de fãs sobre a mudança no tom de sua voz. "Recebi essa pergunta algumas vezes", disse a cantora. "Às vezes, quando estou em Nunca Mente, não há desculpa." Até naquele momento sincero, ela estava sendo brincalhona sobre isso, metade explicando, metade rindo, recusando-se a dignificar a conspiração enquanto simultaneamente reconhecia as observações por trás disso. Agora, quanto ao título deste vídeo, Taylor Swift expõe a razão real pela qual Selena Gomez foi substituída por um clone. Vamos ser diretos sobre o que as evidências realmente mostram. Taylor Swift não expôs nada sobre Selena Gomez sendo substituída por um clone. Não há entrevista, não há postagem de mídia social, nenhuma letra de música enigmática que constitua Taylor Swift fazendo qualquer reivindicação assim. O que existe é uma amizade profunda, bem documentada de 17 anos entre duas mulheres que entraram na fama como adolescentes e se apoiaram através de cada desafio pessoal e profissional imaginável. Taylor escreveu músicas sobre Selena. Selena confirmou essas músicas. Elas frequentaram os casamentos uma da outra. Eles compartilharam fotos antigos e falaram amorosamente sobre o seu vínculo em podcasts e entrevistas. A teoria do clone, por mais dramática e atraente que possa parecer em uma edição do TikTok às 2 da manhã, não tem evidências a apoiá-la. É importante notar que essas teorias são infundadas e não têm evidências as apoiando. Mas quando isso já impediu a internet de executar com isso. O que é real é isto. Selena Gomez vive com lupus desde que era jovem. Ela foi pública sobre sua luta contra o lupus, uma doença autoimune que a levou a tirar um tempo para lidar com ansiedade, ataques de pânico e depressão. Em 2014, ela teve quimioterapia para tratar a doença. Ela recebeu um transplante de rim aos 24 anos. Ela foi hospitalizada por picose e diagnosticada com transtorno bipolar. Ela tomou medicamentos que alteram sua aparência. Ela suportou anos de vergonha corporal pública e escrutínio. E através de tudo isso, ela continuou trabalhando para construir um império de cosméticos com Harry Beauty, para atuar em projetos contenciosos para prêmios e para falar abertamente sobre sua saúde de formas que genuinamente ajudaram milhões de pessoas enfrentando lutas semelhantes. A própria Gomez colocou de forma clara: "Meu lupus, meu transplante de rim, quimioterapia, tendo uma doença mental, passando por rompimentos muito públicos. Essas eram todas as coisas que honestamente deveriam me derrotar. Mas não derrubaram. Ela ainda está aqui. Não um clone, não uma dublê de corpo, uma mulher que mudou porque a vida mudou, como faz com cada pessoa que vive o suficiente." E Taylor Swift, ela não expôs nada. Ela escreveu músicas para sua melhor amiga. Ela apareceu no casamento. Ela manteve a amizade viva por 17 anos. Isso não é uma conspiração. Isso é apenas o que a lealdade parece. Enquanto a teoria infundada de que ela foi clonada continua fazendo suas voltas nas redes sociais, Gomez teve sua cota de diversão zombando da teoria.
E é bom saber que ela está na brincadeira. A próxima vez que um vídeo aparecer em seu feed comparando duas fotos de Selena Gomez e pedindo para você encontrar a diferença, lembre-se do que você realmente aprendeu aqui. A diferença é lúpus. A diferença é quimioterapia. A diferença é um transplante de rim. A diferença é medicação para transtorno bipolar. A diferença é uma década de luta, sobrevivência e recusa em desaparecer. Isso não é um clone. Isso é